Eu sou a Stargirl. Pois é, galera, depois de muito tempo eu decidi finalmente fazer o vídeo do seriado da Stargirl. Eu não queria que fosse um vídeo qualquer, eu não queria que fossem episódios, eu queria que fosse um vídeo especial para eu poder passar um pouco o sentimento que eu senti ao assistir essa série. Porque eu acho que o sentimento que eu tive talvez seja o sentimento que muitas outras pessoas também tiveram. E assim, ó, tudo isso começa com o meu total desdenho a esse seriado lá no ano passado. Porque quando esse seriado estreou, eu não dei nada pra ele. Ele estava no streaming que ninguém tinha acesso, que era o DC Universe, tinha altas vibes de série de adolescente clichê da CW e um elenco absolutamente desconhecido, assim como uma heroína que também não é muito conhecida. Então, gente, perdoe-me por ter sido assim tão displicente com esse seriado. Parte de mim ignorou ele, considerando o nosso histórico de outros seriados live action da DC envolvendo adolescentes. Eu realmente não dava a mínima. E quando a HBO Max chegou no Brasil, a série da Stargirl estava ali, saindo quase que imediatamente com os episódios dos Estados Unidos aqui no Brasil. E sempre que eu abri o aplicativo da HBO Max na TV, aparecia lá o pôster gigante da Stargirl, e a TV olhava pra mim e eu olhava pra TV. E eu ficava na dúvida se finalmente tinha chegado a hora de eu encarar esse seriado. Afinal, a primeira temporada eram só 13 episódios. Eu poderia assistir isso rapidamente e poder tirar da minha lista. É então que eu decidi dar play. E nossa, eu nunca fui tão feliz com uma decisão que eu estava com medo de ter. Isso porque eu absolutamente amo Stargirl e todos do elenco. Toda a atmosfera meio brega e todo o coração envolvido nessa produção. E assim, eu não conseguia entender exatamente o porquê. Os diálogos estavam ali, a história estava ali, os personagens estavam ali. E quando eu fui analisar mais criteriosamente os episódios e o seriado, eu simplesmente não sabia explicar por que eu tinha gostado tanto. Era uma história relativamente clichê, com alguns vilões relativamente clichês, com um colégio clichê e com uma protagonista que vira super-heroína. No papel, Stargirl não tinha nada demais. Então por quê? Por que um cara tão chato como eu tinha gostado tanto desse seriado? Porque dentro de mim sabia que tinha alguma coisa ali no seriado, naqueles personagens, que vivia, respirava, que tinha uma alma. E eu precisava ter uma explicação, eu precisava saber o porquê. Eu me revirei no computador, assisti alguns vídeos de críticas do seriado da Stargirl, mas nenhum deles realmente conseguiu exemplificar o meu sentimento. E daí foi então que eu me deparei com esse vídeo aqui, com o título Como Sakura Card Captors Me Ajudou, do canal Entre Planos. Eu decidi assistir porque eu simplesmente adoro Sakura Card Captors, e ao lembrar pouco a pouco do que fazia Sakura ser especial, eu finalmente percebi por que Stargirl é fantástico. O sentimento que Sakura Card Captors despertou em mim quando eu tinha lá 10, 11 anos é muito parecido com o sentimento que eu tive ao assistir os primeiros 6 episódios de Stargirl. Era quase como um redescobrimento do que é ser um super-herói adolescente. É sobre crescer, é sobre aprender a ter amigos, é sobre valorizar os seus amigos. Não importa o quão eles são diferentes, é sobre valorizar a sua família e todos que estão ao seu redor, para que você, junto com os outros, consiga crescer, principalmente como um grande ser humano. E tudo isso em volta de uma grande cortina de fantasia e magia para tornar tudo um pouco mais divertido e entretenimento. E assim, claro, eu poderia simplesmente só comparar as duas protagonistas, a Sakura e a Courtney, porque ambas possuem um báculo mágico e podem voar nele à noite na sua cidade, enquanto que os seus pais não têm noção do que está acontecendo. Tem essa coincidência, mas eu quero ir um pouquinho mais além. Eu quero ir na essência desses shows. Eu quero mostrar como que na simplicidade de Sakura e de Stargirl, a gente consegue ter algo muito especial. E que às vezes, nem mesmo uma produção com milhões de dólares pode conseguir. Primeiramente assim, ó, uma coisa tem que ser dita. Sakura não é Stargirl. Ambas possuem diferenças. Eu não estou comparando gêneros.
mas sim experiências e sentimentos. São justamente as semelhanças entre as duas que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Sakura Card Captors, pra mim, é um anime muito especial. Ele aborda questões sobre crescer, descobrir novas amizades, sempre ver o lado mais simples e otimista da vida, enquanto que a Sakura sai à noite, sem ninguém da sua família perceber, para capturar cartas Clow e salvar Tóquio. É a premissa mais simples que tá totalmente dentro do gênero que Sakura Card Captors faz parte, que é o gênero de mangá das garotas mágicas, que sempre tem um aspecto muito forte de slice of life, enquanto que tem uma parte da vida dela que é uma grande aventura de super-herói. E o anime da Sakura tem várias coisas que eu amo demais, mas tem um episódio que eu acho que exemplifica totalmente o motivo de eu gostar tanto desse desenho, e é o episódio da Carta da Água. Nesse episódio, a Sakura visita um aquário na parte da tarde, e ela tem altas conversas sobre coisas da vida, mas algo estava errado naquele aquário. Havia um grande mistério. E então, ela combina com a Tomoyo de ir no aquário à noite para investigar e resolver a situação. E é isso que ela faz e no final consegue resolver o problema. E pra mim, quando eu era criança, isso ficou demais na minha cabeça. Esse sentimento de aventura à noite. Eu, quando era criança e minha mãe me levava em alguns lugares, no shopping center ou no aquário zoológico, eu sempre imaginava como que seria aquele lugar de noite. E eu me imaginava naquele lugar à noite. Como se fosse uma espécie de grande superaventura que todo mundo quer ter. Quando você é criança, você tá sempre imaginando alguma coisa. Você tá sempre querendo ter algo super grande. Então, Sakura Card Captors, de certa forma, despertava esse sentimento de aventura e ousadia muito forte em mim. O desenho conseguia entender o que eu sentia quando eu saía na rua. E eu queria ser a Sakura, eu queria ter os poderes da Sakura, justamente para poder fazer as mesmas coisas que ela. Só que na minha cidade, no shopping, no zoológico, eu sempre imaginei isso. E isso sempre foi um aspecto que eu sempre amei do desenho da Sakura. Esse sentimento mágico de descoberta, de ousadia, de rebeldia de quando é criança para sair à noite. Sakura entendia isso. E Stargirl tem exatamente esse mesmo sentimento. Por exemplo, no episódio 4 da primeira temporada, a Stargirl tinha acabado de convidar a Yolanda para ser a sua nova parceira contra o crime como a Pantera. Elas dividem um tempo conversando sobre suas fantasias, algo que toda hora acontecia também no desenho da Sakura Card Captors. Mas o mais importante é que à noite elas decidem investigar mais sobre o paradeiro do Onda Mental. E assim elas saem de casa de noite, sem ninguém ficar sabendo, e invadem sorrateiramente um hospital para investigar mais. E é esse sentimento que Stargirl tem de tão fantástico. Esse é o especial de Stargirl. O sentimento de exploração, de mistério, de uma grande aventura que você está tendo com seu grande amigo. Exatamente como Sakura Card Captors tem. E que quando eu era criança, me fez ficar apaixonado por aquele desenho. Esse sentimento de exploração, de mistério, de descobrimento da cidade de Blue Valley é o que me faz amar esse seriado. Havia algo meio nostálgico em ver um adolescente saindo à noite, escalando esse prédio para descobrir uma ameaça secreta da cidade, de querer conquistar o mundo, de querer conhecer o mundo, de desbravar o mundo e conhecer as coisas que você até então só conseguia ver pela janela. Os primeiros 6 episódios de Stargirl são muito especiais, porque eles possuem esse sentimento de Sakura Card Captors, ao mesmo tempo que ele é algo totalmente diferente. A Courtney descobrindo amizades, ampliando seu grupo, assim como a Sakura quando encontrou o Choran e a Mei Ling. A Courtney, no episódio 1, olhando pela janela e observando o mundo afora ser explorado, tal qual a Sakura quando tem aquele sonho da premonição. O báculo mágico, a função do Quero orientando a Sakura, que me faz lembrar o Pat, o pai da Courtney no seriado. E assim, eu não estou aqui para dizer que é exatamente igual, até porque eu sei que não é igual. Mas na minha cabeça, lá dentro, quando eu assisti Stargirl, de alguma forma,
eu projetei aquele sentimento que eu tinha quando eu assisti Sakura Card Captors. Contudo, assim, ó, não vamos ser ingênuos. É claro que existem diferenças. A Courtney e a Sakura, por exemplo, são muito diferentes. Uma é pessimista, tem dificuldade de se relacionar com a sua família, e a outra é otimista, ama todo mundo e é popular. Mas ambas passam por provações semelhantes e jornadas parecidas. A Courtney, no início da temporada, precisa superar o seu luto do seu pai verdadeiro e assim conseguir se reaproximar do seu novo pai, o Pat, ao mesmo tempo que precisa fazer novas amizades no colégio. Já a Sakura precisa entender quais são esses novos sentimentos que ela está sentindo. Esse sentimento de amor pro Yukito e depois pro Choran, e entender a como conseguir controlar esses sentimentos. Não é à toa que tem toda uma metáfora dela capturar as cartas e ter que colocar o seu nome nas cartas para conseguir entender ela ter o controle das cartas dos seus sentimentos. Ambas as personagens estão crescendo, e os programas são sobre crescer. Os episódios são metáforas sobre crescimento. Quando a Sakura encontra o Choran e ele gosta dela, a Mei Ling tem ciúmes disso. E a gente aprende sobre esse sentimento. Quando a Courtney enfrenta a Cindy no episódio 7, aprendemos sobre ciúmes. Os episódios estão falando sobre coisas muito parecidas, mas o anime aposta numa abordagem mais cotidiana, mais light, enquanto que Stargirl aposta em temáticas mais pesadas, mais dark, como bullying e vingança. Mas não importa se você vai fazer uma abordagem mais light novel ou mais dark. Tudo isso é sobre crescer. E assim, também tem uma outra coisa quando eu assisti Stargirl que me deixou muito feliz, uma felicidade interna, que é aquele sentimento de estar confortável, de estar seguro assistindo essas pessoas. Era um sentimento muito familiar. Como se eu conhecesse a Courtney por 20 anos. Como se eu conhecesse o Ricky por muito tempo. E assim, claro, porque eu já passei por isso. Todos nós que somos adultos já passamos por isso. E assim, ó, nos dias de hoje, o que mais tem é seriado de adolescente sobre crescer. Tá cheio disso. A diferença é que Stargirl sabe como abordar esses temas. Stargirl tem essa delicadeza e sutileza na hora de apresentar os seus personagens, na hora de mostrar eles interagindo, na hora de apresentar o mundo. Os roteiristas sabem como conduzir uma adolescente e sabem como criar metáforas necessárias para entendermos. E é nos diálogos onde Sakura Card Captors e Stargirl mais se diferenciam. Mas é justamente nessa diferença onde eu mais amo essa comparação. Quando a Sakura fala, é para acalmar, relaxar, expressar e refletir. Quando a Stargirl fala, é para mostrar como que crescer pode ser difícil. São os dois lados da mesma moeda. A perspectiva otimista e a perspectiva pessimista. Em outras palavras, quando você termina de assistir um episódio de Sakura, você pode muito bem pensar, nossa, como é bom crescer. Enquanto que no lado da Stargirl, você pode perceber como que é difícil crescer. No episódio 5, por exemplo, acompanhamos Rick Tyler, o filho do Homem-Hora, descobrindo como que os seus pais morreram. Ele possui um grande sentimento de vingança ao longo de todo o episódio. Aliás, vingança é o tema desse episódio. E no final do episódio, ele não chega à conclusão que ele não tem que se vingar. Ele apenas entende que talvez não seja a hora dele se vingar. E claro, essas abordagens mais light novel ou um pouco mais dark, elas são absolutamente normais. Até porque se a gente olhar as duas protagonistas, a gente vai ver que elas têm uma grande diferença de idade. A Sakura tem 10 anos. A Courtney é adolescente. É natural que as duas histórias abordem temas diferentes, mas para chegar nas mesmas conclusões. E isso vem da própria diferença de cultura dos países e dos roteiristas. É a forma de como cada um enxerga o mundo. E é muito reconfortante ver a diferença de crescer. E por isso, assim, ó, eu recomendo demais assistir Sakura Card Captors enquanto você assiste Stargirl, porque você pode acabar tendo uma grande perspectiva diferente de como que é crescer. Mas mesmo com essas diferenças, é interessante ver como que os primeiros episódios de Stargirl todos possuem a mesma estrutura narrativa que um episódio da Sakura Card Captors. A gente sempre tem um momento slice of life no início, como aqui nesse café da manhã, e depois a gente tem a introdução de um novo personagem.
e um problema sendo introduzido no meio do episódio. A protagonista, a Courtney, se relaciona com esse personagem e com o problema dele, e de alguma forma isso interfere diretamente na vida da Courtney. E é à noite quando acontece a aventura desses personagens para resolver exatamente o mesmo problema do meio do episódio. E o melhor disso é que as duas personagens, conforme a história vai avançando, elas vão amadurecendo, elas vão compreendendo as mensagens que cada ponto da história teve sobre elas, e com isso elas crescem como pessoas. A Courtney aprende a valorizar o seu novo pai, o Pat. Ela aprende a fazer novas amizades e a de valorizar o hoje. Já a Sakura entende novos sentimentos, entende o que é amor, entende a importância da amizade dela com a Tomoyo. Ambas crescem demais nas duas temporadas. A Sakura sempre me fascinou pela sua simplicidade de ver o amor, mas Stargirl conseguiu me surpreender ainda mais, porque ela me lembrou de alguns ensinamentos do desenho da Sakura que eu mal me lembrava. Uma outra coisa que eu adorava no desenho da Sakura era como que eles iam conduzindo a evolução do mistério da temporada. Por exemplo, o Choran, que aparece no final de um episódio nas sombras. Ou então, quando o desenho aborda a premonição dos sonhos da Sakura. Então, embora os episódios estivessem levemente desconectados, existia esse arco fundamental da história e o grande mistério que ele envolvia. Afinal, quem que era o grande vilão da temporada? Você não sabia exatamente o que. Ou então, você sabia quem era, no caso o Ariel, na segunda temporada, mas você não sabia exatamente qual que era o seu plano. E o seriado da Stargirl é mais ou menos desse jeito. Sempre que chegamos ao final de um episódio, tínhamos uma espécie de cliffhanger envolvendo os vilões, ou algo envolvendo o mistério da temporada. E claro, eu não estou dizendo que Sakura inventou os cliffhanger, nem que a Stargirl inventou os cliffhanger. Esse é um método muito antigo que se usa em vários seriados dos Estados Unidos. O próprio seriado do Flash faz algo parecido. Mas aqui no Stargirl é diferente, velho. Talvez porque o seriado seja muito melhor que o seriado do Flash. Ou talvez porque o seriado passa melhor essa sensação de aventura à noite, que eu queria ter quando era criança. E isso talvez ajude o mistério e eu me envolva mais porque eu estou emocionalmente envolvido, porque lembra a minha infância. O fato é que eu sempre estava muito envolvido na história do seriado. E eu sempre queria ver o próximo episódio. Opa! Tá gravando. Então, gente, desculpa. Onde é que eu tava mesmo? Ah, tá aqui. Então, gente, até o momento eu falei de 3 pilares muito importantes entre os dois seriados. O senso de aventura e descobrimento, a questão do crescer e o cliffhanger de mistério. Mas há um quarto elemento que eu acho igualmente importante, que é o legado. Legado é uma palavra-chave na construção de história da Stargirl. Logo na primeira cena do primeiro episódio, somos apresentados à Sociedade da Justiça. A Stargirl suspeita que a filha do Starman a primeira temporada inteira. Há todo um passado que antecede a vida de Stargirl. E ela se vê exatamente no meio desses problemas, com a obrigação dela de resolver tudo. E ao mesmo tempo que acontece isso, a jornada pessoal da Courtney é de aceitar o que talvez seja o maior dos legados, o legado dos nossos pais. Então, Stargirl consegue amarrar muito bem essa questão do legado, tanto na parte principal da história da temporada, quanto no arco da protagonista do seriado. Esse daqui é um dos grandes acertos da temporada. Mas e quanto Sakura Card Captors? Como é que ela faz isso? Bem, o anime é muito mais sutil quando aborda isso, mas com certeza está presente. Um dos pontos mais emocionantes do anime para mim é a questão da mãe da Sakura, que a gente descobre que já veio a falecer. Todo dia, pela manhã, a Sakura acorda e faz uma espécie de prece para sua mãe numa foto. A Sakura respeita o legado de sua mãe, mas ela desconhece todo o seu legado. Afinal, ela é uma descendente do Mago Clow, e é responsabilidade da Sakura seguir o legado do Mago Clow. E há também os pormenores de legados envolvendo ciclos e repetições. A Stargirl, por abraçar o seu legado, revive o ciclo da Sociedade da Justiça, sendo amiga de sucessores de heróis, tal qual o seu pai foi. Já em Sakura, o legado da amizade da mãe da Sakura com a mãe da Tomoyo é
continuado pelas filhas. E podemos ver o quanto que isso é importante para a mãe da Tomoyo. E tanto para Sakura quanto para Tomoyo, isso deixa elas extremamente felizes em saber que a mãe da Tomoyo projeta essa amizade das duas. Então, os dois programas conseguem compartilhar temas muito semelhantes, porque ao mesmo tempo que o seriado sabe o que está fazendo, ele faz com muito amor e coração do seu próprio jeito, mostrando todas as dificuldades que é crescer. E assim, crescer não é fácil. Viver é ainda mais difícil. E esse seriado, assim como o anime, eles nos mostram, através das metáforas, da magia, dos episódios, que a gente pode crescer e ser mais, e ainda mais, com um grande ciclo de amizade, com as pessoas ao nosso redor nos ajudando e nós ajudando eles. Essa é a grande magia de Stargirl. Lembrar que crescer pode ser difícil, mas também é único e extremamente mágico. Sakura Card Captors me ensinou isso quando eu tinha 10 anos. E Stargirl revigorou esse sentimento agora que eu sou adulto. E sim, claro, você pode querer só ficar comparando que são duas protagonistas mulheres e que elas possuem um báculo mágico que saem de noite. Mas eu acho que acaba sendo muito mais do que isso. Ambas despertam sentimentos de reflexões sobre crescer. Ambas são genuínas em seus diálogos à sua própria maneira. Uma mais light novel e outra mais dark. E ambas, no final do dia, são sobre duas pessoas que estão aprendendo sobre o mundo. Mas assim, eu também queria dizer que eu não acho o seriado da Stargirl perfeito. E eu queria levantar alguns pontos que acabaram me incomodando um pouquinho a partir da segunda metade da primeira temporada. Por exemplo, eu não gostei muito do final da primeira temporada, pois o seriado decide nos últimos episódios abandonar uma estética mais simples e mágica e apostar numa narrativa entrelaçada com os vilões, executando um complexo plano de dominação global. O meu grande problema com esse final é como que o grande plano dos vilões acabam não se conectando tanto com a Courtney. Parece um pouco desconectado demais. Quando você compara com a Sakura, e lembramos que a jornada final da primeira saga era justamente o julgamento do trabalho dela, a gente observa como que o anime acaba sendo mais eficiente em abordar melhor todo o progresso da jornada da Sakura e conseguir amarrar todos os seus temas na história principal. Algo que Stargirl não é assim tão delicado na hora de fazer. Eu também queria que Stargirl abordasse um pouco mais o seu lado Magical Girl e acabasse tendo episódios mais desconectados, mas que ao mesmo tempo fosse importante para os nossos personagens principais. Sabe, aquela fórmula dos episódios do Flash, de ter sempre um episódio mais isolado, mas que essa temática seja fundamental para os protagonistas do episódio. E que no final de tudo, todas essas lições que eles aprenderam ao longo da temporada se reverbere na decisão final dos episódios finais. Porque assim, o que realmente funciona em Stargirl não são os seus vilões, são os seus protagonistas e o jeito que eles enxergam a vida, o jeito que eles enxergam Blue Valley e o colégio deles e as amizades deles. O que me faz importar com a Courtney é ela aqui almoçando com seus amigos e discutindo como que eles vão enfrentar o vilão à noite. É nesse tipo de cena e nesse tipo de momento que o seriado da Stargirl mais brilha, pelo menos pra mim. Porque embora seja super, hiper, mega simples, também é um pouco reflexivo para mim. Mas, mesmo assim, mesmo que não seja perfeito, Stargirl entende o que é crescer. Seu elenco, embora desconhecido, ama seus personagens. E as suas jornadas ao longo da temporada ressoam demais. A Yolanda, o Rick, a Courtney, eles mostram o que é crescer. E crescer é superar obstáculos e entender o seu lugar no mundo. Stargirl, com o seu grupo, descobrem juntos isso. E eles crescem como pessoas ao encontrar uma voz abraçando o legado de cada um. E é por isso que eu amo Stargirl e eu acho de coração que esse foi o melhor seriado do ano da DC. Eu posso estar cego, completamente envolvido pela nostalgia, mas esse é o meu sentimento. Ah, Gabriel, e quanto à segunda temporada? Gente, a segunda temporada é uma outra coisa completamente diferente e que também tem suas qualidades. Eu ainda estou assistindo e então vou deixar para falar dessa temporada num outro momento. O que eu queria mesmo nesse vídeo
era refletir sobre os primeiros episódios de Stargirl da primeira temporada. Para mim, é um seriado especial e ela aborda sentimentos verdadeiros com uma simplicidade ao mesmo tempo que pode ser complexo e dark, e sempre fazendo isso de uma forma muito honesta. O que eu posso dizer? Stargirl me conquistou no momento que ela senta na janela e olha para o mundo afora, imaginando todas as aventuras que ela pode ter. E ela, com seu báculo mágico, à noite, sai para ter altas aventuras, como eu, quando criança, adoraria ter tido, e o anime da Sakura estava ali para me fazer navegar em meus pensamentos e refletir sobre uma vida que estava por vir. Então assim, eu não tenho nada a dizer além de muito obrigado Stargirl e muito obrigado Sakura Card Captors. Gente, é isso. Lembrando que isso daqui é só a minha opinião. Pelo amor de Deus, não vão se matar nos comentários. Eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. É isso aí, muito obrigado. E como diria Sakura, né? Liberte-se! Ah, carta criada pelo Mago Clo. E bem, essa foi a nossa análise de Stargirl. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.